Nós também amamos você. Já te amamos, doutora Karine. Leve para casa uma lembrancinha nossa das joias e semi-joias. Vê se você vai gostar, se a gente acertou, hein? Vamos. Cadê o meu? Ai, que linda. Eu vou ter que mostrar duas. É, o colar e os brincos da coleção Tempos e Estações, cujas folhas, sementes e frutos são representadas nas nossas peças. Que Deus te abençoe, que seja o primeiro de muitos congressos em que a gente vai poder contar com você. Amém. Porque se o Espírito do Senhor soprou Sorocaba, eu peço a Ele que sopre os próximos com a gente também, em nome de Jesus. Alguém tira foto aqui, porque eu fiquei tão envolvida que eu não tirei foto em nenhum momento. Ô, Rafael, vem cá, Gustavo. A foto. Cadê uma foto aqui, porque eu não tenho. Profissional. Aqui, mandem pra mim, tá? Isso, obrigada. Aqui, não assenta não. Você vai virar para a pessoa do seu lado e perguntar qual que é o nome do seu tataravô. Não é isso não. Eu sei, alguns estão lembrando, mas você rapidamente, para a pessoa do seu lado, vai tentar se lembrar e compartilhar com ela nesses próximos 3 minutos 2 memórias boas desse ano. Vai lá, para a pessoa do seu lado, para a sua esposa, o seu marido, ou então para outra pessoa que está aí pertinho de você, 2 memórias boas desse ano. Coisas boas que aconteceram. Vai lá. Pronto, aí compartilharam. Agora você vai ter uma outra memória boa agora para essa pessoa do seu lado. Então, todos irem para esse lado assim de cá. Todo mundo, assim, ó, numa fila. E agora você vai esticar sua mão para frente e vai bater assim no ombro da pessoa do seu lado. Olha, guarda essa memória. Isso, bate aí. Isso. Pode bater. Isso. Ei, que memória boa. Agora vira para o outro lado. Porque senão da ponta lá não está recebendo. Maravilha, graça. Pode se sentar agora, meu irmão. Guarda essa boa memória. Eu gosto muito de memória e eu gosto muito de história. No século XVIII, por volta de 1700 e pouco, viveram 2 homens com nomes diferentes, na mesma região dos Estados Unidos. Um se chamava Jonathan Edwards e o outro se chamava Max Hughes. 150 anos depois, lá por volta de 1900, um estudante de uma universidade decidiu fazer uma pesquisa genealógica desses 2 homens, que viveram na mesma época, na mesma região dos Estados Unidos. Jonathan Edwards era um pastor, um homem que amava a Deus, e Max Hughes era um ateu, que viveram nos Estados Unidos, na mesma região. E esse pesquisador decidiu fazer uma pesquisa da memória genealógica, os filhos de Jonathan Edwards e os filhos de Max Hughes. E o que ele descobriu?
Jonathan Edwards, dos filhos dele, houve 3 que se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos, 30, os descendentes deles, dos descendentes de Jonathan Edwards até a 5ª geração, então dos filhos, netos, bisnetos, trinetos, a gente falou de tataravô, né? Aqui é o tataravô de Jonathan Edwards. Da família dele, 3 se tornaram presidentes de universidades, 3 senadores dos Estados Unidos da América, 30 foram juízes, 100 advogados, 60 médicos, 65 professores de universidades, 75 oficiais de exército e marinha, 100 pregadores e missionários, 60 escritores de destaque, 1 vice-presidente dos Estados Unidos, 80 altos funcionários públicos, 250 formados em universidades, entre eles governadores de estados, diplomatas enviados a outros países. Olha que descendência desse homem que viveu aí no século XVIII dos Estados Unidos. E aí eles ficaram impressionados com essa descoberta. Uau! E Max Hughes? Como foram os descendentes deles? Max Hughes era um ateu. E é interessante, o americano gosta dessas estatísticas, porque a questão dele é dinheiro. Ele diz assim, esse povo não custou nem um centavo para os Estados Unidos, né? Max Hughes era um ateu, ele viveu uma vida ímpia, ele se casou com uma mulher ímpia, ele deixou um legado de descendentes. 310 morreram como indigentes, 150 foram criminosos, sendo que desses 150 criminosos, 78 foram assassinos, 100 eram alcoólatras, mais da metade das mulheres se tornaram prostitutas. 2 homens que viveram no mesmo país, na mesma região do país, na mesma época, e que deixaram legados diferentes. A pergunta é: qual era o segredo de Jonathan Edwards? Eu queria que você abrisse a sua Bíblia em Efésios. Efésios, capítulo 5, os versos 15 a 20. Aqui nós temos a resposta para essa pergunta: qual era o segredo de Jonathan Edwards? O que ele fez que deixou após ele um legado tão maravilhoso? Diz o texto, Paulo escrevendo aos crentes de Éfeso: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem. Está aí? Tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, que não seja como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Portanto, não sejam insensatos, mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito, falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu coloquei isso aqui na tela, com essas cores, para que você possa ter aqui também rapidamente uma aula de homilética, né, de preparação de um sermão. A divisão está toda aqui. Olha no amarelo: tenham cuidado com a maneira como vocês vivem, porque os dias são maus. Os dias de Paulo eram maus, os dias de Jonathan Edwards também eram maus. No tempo de Jonathan Edwards, os Estados Unidos estavam vivendo na iminência da guerra da independência. Era uma situação de guerra. Os Estados Unidos ainda eram colônia da Inglaterra e começavam aqueles movimentos para que eles se tornassem livres da Inglaterra. A situação do país era uma situação de convulsão, era uma situação de incerteza, havia ansiedade em todos os corações, o que vai acontecer, e o futuro, e a possibilidade da guerra. Os dias eram maus, como os dias de hoje.
não são melhores. Vivemos dias maus aqui no nosso país, não somente no nosso país, mas aqui no nosso país podemos falar com propriedade, não é verdade? Dias maus, dias difíceis, recessão, criminalidade, violência, assassinatos, e como se não bastasse outras questões sobre as quais falamos aqui, indivíduos cada vez mais egoístas, mais individualistas, a competição, a comparação, a ira, a gritaria, as discórdias, os problemas em casa, problemas no casamento, divórcios. O dia de hoje, ou os dias atuais são maus. João havia falado sobre isso na primeira carta, falando que nós somos o Senhor, mas o mundo jaz no... Ele fala sobre essa condição do mundo onde nós vivemos. E esse mundo onde nós vivemos, com todo o seu sistema de pensamento, as suas ideias, as suas pressões sobre nós, levam as pessoas a viverem de uma maneira muito característica, e que Paulo chama aqui de insensatos. Os insensatos são aquelas pessoas que absorvem os ensinamentos desse mundo mau e reproduzem esses ensinamentos, reagem a esses ensinamentos, esses princípios e esses valores desse mundo mau. E nessa busca por resolver as pressões que vivem debaixo desse mundo mau, nos tempos de Paulo, as pessoas se afundavam na embriaguez com vinho. Nada mais era do que uma reação, uma resposta às pressões do mundo, uma fuga, uma busca de um alívio, ou uma resposta: o que eu vou fazer nesse mundo que parece que está caindo aos pedaços? Eu vou fugir, eu vou me esquecer, eu vou encher a cara, eu vou buscar um escape, uma porta de saída. Provavelmente hoje aqui no nosso meio não existam pessoas que estão embriagadas com vinho, que busquem responder às pressões do mundo, enchendo a cara numa garrafa de pinga. Mas outros podem estar respondendo às pressões do mundo, escondendo-se atrás de outros vícios, como por exemplo a pornografia, um dos maiores e piores maus desse século, que tem destruído casamentos. Algumas semanas atrás, uma mulher me procurou e disse: pastor, você precisa pregar isso no púlpito. Eu tenho 12 anos de casada, eu tenho 2 filhos, mas meu casamento acabou. Sabe por quê, pastor? Porque o meu marido é viciado na pornografia. Nós não temos vida de casal, não temos vida íntima, não temos relacionamento, não temos diálogo, não temos nada. Porque a resposta que ele tem dado para as pressões que ele tem vivido nesse mundo são as fugas para o computador, para os sites pornográficos. Ali ele se prende, ali ele se perde, e ali ele tem destruído o nosso casamento e a nossa família. Porque, meus irmãos, as pessoas que vivem essa vida insensata, sobre a qual Paulo fala, colocando como característica a embriaguez com vinho, essas pessoas não trazem prejuízos apenas para si mesmas, mas elas trazem prejuízos para todos. O alcoólatra não está simplesmente matando a si mesmo. É minha vida. Vou para o boteco, o que é que você tem com isso? Eu estou acabando comigo, é o meu dinheiro, é a minha saúde. Não. Pessoas que já conviveram com alcoólatras sabem que não são somente eles que são afetados pelo vício, mas toda a família sofre com o vício daquele indivíduo. O casamento sofre, os filhos sofrem, filhos que precisam ir ao boteco para carregar o pai, trazendo de volta para casa. Que família é essa?
Que resposta é essa que muitos têm dado diante das pressões que têm sofrido nesse mundo mau que vivemos? A pornografia não é um problema simplesmente seu. Não é você sozinho no seu quarto, diante do seu telefone ou na tela do computador, que está se afundando naquela escuridão, não. O seu cônjuge sofre, os seus filhos, quer você ter consciência disso ou não, também. Porque um casamento pode ser quebrado por causa dessa atitude egoísta. Mas não tem um problema com a pornografia. Talvez o problema seja outro. Seja o consumismo. Aquela mulher que vive uma situação no coração por causa das pressões que sofre nesse mundo mau onde vivemos. Ela responde a essas pressões indo para o shopping center e gastando o que tem e o que não tem. Ela tenta encontrar alívio, ela tenta encontrar paz, ela tenta encontrar uma resposta, ela tenta encontrar um caminho, mas mergulhada nessa cultura desse mundo mau, que diz: compre, compre. E aí eles colocam a propaganda de uma mulher que entra numa loja e sai com a bolsa da marca tal, ela entra triste, ela sai toda feliz, e aquela mulher vê aquela propaganda e diz: se eu tiver essa bolsa, uau, vou ser tão feliz. E ela paga 5 mil reais numa bolsa, 10 mil, 15 mil. Quando ela chega em casa, o marido diz: uau, que bolsa maravilhosa. É? Quando você gastou 15 mil? 15 mil é nada. É? Não! Mas a pessoa se deixa levar pela correnteza dessa cultura, desse mundo mau, desses dias maus nos quais vivemos. Estourando o cartão de crédito, dívidas astronômicas, juros sobre juros, a economia quebrada, aquela familiar dentro de casa, destruída, por uma escolha, uma resposta inconsequente a essas pressões dos dias maus em que vivemos. Outros vão para um extremo do trabalho em excesso. O pai: eu tenho que trabalhar, eu tenho que pensar no futuro. E ele sai de casa às 4 da manhã e volta às 10 da noite. Não tem tempo para a esposa, não tem tempo para os filhos, não tem tempo para ninguém. E ele justifica esse tipo de atitude dizendo: eu estou construindo a minha família. Não está. Está destruindo a família. Filhos que não veem os pais, os cônjuges que não se encontram, porque as pessoas têm se deixado levar por essas pressões desse mundo, empurram a cultura, e a cultura dos dias maus: trabalhe, produza, pensa no seu futuro, você tem agora, ganhe dinheiro, fique rico. Alguns meses atrás eu conversei com um pai de família, ele estava indo lá na igreja, a igreja que está nascendo lá no sul da Flórida. Eu me assentei com ele para almoçar. E perguntei: me conta a história. Ele disse: não, pastor, estou aqui, estou trabalhando, estou ganhando dinheiro. Eu falei: que bênção. E sua família? É, pastor, minha família está no Brasil. Eu falei: como assim? É, minha esposa e meus 2 filhos. Eu falei: qual que é a idade deles? Um tem 5 e a outra tem 9. Eu falei: o que você está fazendo aqui? Não, pastor, eu estou construindo um futuro melhor para eles. Eu falei: não, você está destruindo o futuro deles. Seu filho não precisa de um carrinho, de um telefone celular, de um iPad, ele precisa do seu abraço, do seu colo, dos seus olhos, de sentar à mesa com você. Ele saiu da igreja. Sendo levado por essa pressão dos dias maus desse mundo em que vivemos. Pessoas que, sem perceber,
de uma maneira talvez até inconsciente, estão se transformando nesses Marx Yuks. Porque simplesmente respondem às pressões do mundo com as respostas que o mundo mesmo oferece, são insensatos. Casamentos que se acabam por causa da moda do mundo hoje. Você precisa se livrar do estresse, vai para a academia, as pessoas começam a morar dentro da academia. A cultura do corpo, da estética, da beleza, do músculo e tal. E fitness. A geração fitness. O que é que você come? Quanto você corre? Quando você caiu de peso? Que hora você chega na academia? Alguns meses atrás recebemos a notícia de um casamento que acabou por causa disso. A mulher fitness, o cara não era tão fitness assim. E ela acabou encontrando um fitness na fitness. Porque ela não tinha mais tempo para ele, não tinha mais tempo com a filha. O negócio dela era ficar cada vez mais fitness. E na academia, ela esqueceu o casamento, esqueceu a família, esqueceu tudo. Ela se deixou levar por essa pressão desse mundo. Passaram por cima dela. Ela foi esmagada nessas engrenagens. Porque ela tentava responder a essas pressões do mundo, usando as respostas que esse mundo oferecia para ela. É por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, disse: tenham cuidado, os dias são maus. Não sejam insensatos, não tentem responder às pressões dos dias maus, embriagando-se com vinho, porque se embriagar-se com vinho leva a uma vida de libertinagem, uma vida desequilibrada, uma vida inconsequente, uma vida sem responsabilidade, uma vida em que a pessoa imagina, sou só eu, e não tem ninguém com isso na minha vida. Só que essa pessoa não percebe que as decisões dela, quer ela queira ou não, afetam as vidas de todos os outros que convivem com ela. E casamentos têm acabado por causa disso, famílias têm se desestruturado por causa disso. Descendentes de Marx Yuks têm nascido por causa dessas gerações. Alcoólatras, prostitutas, criminosos, assassinos, gente desequilibrada, gente louca, gente perdida, gente que não sabe o que vai fazer da vida, porque foi esmagada pela decisão de um Marx Yuk. O Israel falou sobre os mas nos textos bíblicos. E nesse texto de Paulo existem vários mas. Tenham cuidado como vocês vivem, porque os dias são maus. Vocês não vivam como insensatos, mas como sábios, aproveitando ao máximo cada oportunidade. Portanto, não sejam insensatos, mas, procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Não se embriaguem com vinho que leva à dissolução, à libertinagem, mas, deixem-se encher pelo Espírito. O apóstolo Paulo mostra a necessidade de criarmos uma cultura dentro da cultura. De criarmos uma atmosfera nesse mundo mau onde vivemos. Ele fala sobre a necessidade de estabelecermos uma colônia, de criarmos um ambiente à nossa volta, para que as nossas decisões não sejam tomadas de acordo com a cultura desse mundo mau onde vivemos, mas sejam tomadas de acordo com a cultura do céu que vem sobre nós. Porque quando nós nos enchemos do Espírito, quando recebemos essa visão do céu, esse download do céu, nós sabemos como aproveitar cada oportunidade, os nossos olhos como que se abrem. Essas conexões sinápticas, como foi falado aqui, elas começam a acontecer, impulsionadas pelo céu. As nossas direções ficam mais claras, porque compreendemos o que Deus tem para a nossa vida, no meio dessa pressão que vivemos. Conseguimos discernir claramente, Deus, o mundo está mal, as pressões são imensas, a tribulação está grande, eu não sei o que fazer. Nesse ambiente em que o Espírito Santo é cultivado, a presença de Deus é cultivada, nós recebemos de Deus a capacidade
para compreender o que Ele quer, e assim aproveitamos cada oportunidade, e até mesmo nesse mundo mau, Deus nos faz ter. A resposta está em criar uma cultura dentro dessa cultura. Como? Paulo diz, simples. Vocês vão criar essa cultura deixando-se encher pelo Espírito Santo. A ideia de Paulo aqui, ele está falando para crentes. Paulo está dizendo, o Espírito Santo está em vocês. Quando vocês responderam sim ao chamado de Deus, vocês foram selados com o Espírito Santo da promessa, ele está em vocês. Mas a figura aqui é como de uma casa e um quarto, e essas portas estão fechadas, e o Espírito Santo está ali dentro daquele quarto. E o apóstolo Paulo diz, quando vocês começam a falar entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, quando vocês começam a cantar e louvar de coração ao Senhor, quando vocês vivem uma vida de gratidão, vocês como que abrem essas portas que estão fechadas, e o Espírito Santo sai, invade a sua vida, invade o seu espaço, invade o seu quarto, invade a sua família. É se deixar encher pelo Espírito Santo. Ele está aí, mas é necessário que você tome uma atitude. É necessário que você, na sua casa, comece a criar uma cultura que é diferente da cultura desse mundo de dias maus em que vivemos. Isso é responsabilidade sua, é de cada um de nós. Criar uma cultura dentro dessa cultura, para que o Espírito Santo comece a moldar a nossa vida, os nossos pensamentos, comece a moldar as nossas memórias, para que então saibamos, Deus, agora eu sei como eu posso responder a essa situação, porque eu compreendi qual que é a vontade do Senhor, o que é que o Senhor tem, qual que é a resposta do céu. Agora eu sei que essa situação que parecia tão difícil, na verdade o Senhor está me fazendo perceber que ela nada mais é do que uma oportunidade. É Deus quem faz isso. Nós precisamos nos deixar encher com o Espírito Santo, precisamos deixar que o Espírito Santo molde a nossa vida, molde os nossos relacionamentos, nos capacite a tomar as decisões certas nesse mundo onde vivemos, e esse mundo que existe de nós quase que matar um leão por dia. Mas como é que eu faço isso? Tem algumas dicas práticas e fáceis. O Eugene Peterson escreveu uma paráfrase da Bíblia chamada A Mensagem. E ele fala desse versículo assim, olha que interessante. Ele diz assim, esse texto, a paráfrase desse texto, ele diz, e dá uma dica prática. Ele diz assim, não busquem alegria se embriagando com vinho, isso acaba em libertinagem e imoralidade. Ao contrário, bebam do Espírito de Deus à vontade. Cantem hinos, não músicas de boteco. Cantem música que brota do coração para Cristo. Cantem louvores por tudo, pois de qualquer situação pode surgir um tema para uma canção a Deus, o Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então fala com a pessoa do seu lado, não cante música de boteco. Às vezes na casa do crente, quando você chega lá, a música é a música que fala da mulher que caiu, de não sei o quê. Eu não entendo as músicas, eu não sei nem que letra que é. Mas essa música que às vezes você está ouvindo, que não fala nada de Deus, é só pecado, é só desgraça, é só competição, é só comparação, é só destruição, é nada. E você está enchendo os céus da sua casa com essa música. Você imagina que os céus da sua casa, sendo cheios com essa música, vão trazer aqui reflexos sobre a sua vida, sobre o seu casamento, sobre os seus filhos. Comece a colocar louvor lá na sua casa. Música de Deus, música para Cristo. Comece a colocar lá, festa, alegria. Ele me ama. É uma música de Deus. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Cante música de Deus, coloque na sua casa, no carro, quando você acorda, na cozinha, na sala. No seu vai ouvir música de Deus. Comece a criar uma cultura diferente.
nas suas conversas, salmos, hinos e cânticos espirituais. Esse texto de Efésios aqui, às vezes passa batido assim de muitos de nós, mas Paulo coloca um pedaço de um hino que eles cantavam ali naquele primeiro século, essa igreja de Éfeso. São os versículos anteriores. Olha que hino lindo. Eles cantavam, era esse, eles cantavam em casa, eles cantavam enquanto estavam indo para o trabalho, eles cantavam no trabalho, eles cantavam: se desperta, ó tu que dormes, levanta-te entre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. Era o hino deles, era assim: levante-se, acorde, levante-se e deixa a luz brilhar por meio da sua vida. Era o hino deles. Então eles iam para o trabalho e se lembravam: o Senhor Jesus morreu por mim, eu ressuscitei em Jesus, eu preciso me levantar e que a luz de Jesus brilhe por meio da minha vida, aqui no meu local de trabalho, com o meu colega de trabalho, aqui dentro de casa com a minha esposa, aqui dentro de casa com os meus filhos, ali com o meu patrão. Senhor Jesus, em meus passos, o que o Senhor faria? Você já leu esse livro? Alguém já leu Em Seus Passos, o que faria Jesus? Quem nunca leu esse livro? Gente, isso é resolução de 2019. Não, presente, não sei se dá presente de Natal, mas presente de qualquer coisa. Em Seus Passos, o que faria Jesus? É um livro aí que fez o centenário. Um pastor de uma igreja fez esse desafio para os irmãos. Antes de tomar uma decisão, pergunte: o que Jesus faria no meu lugar? Quando você está conversando com a sua esposa, eu não sei como é que é na sua casa. Na minha casa é assim: quando a minha esposa me pede alguma coisa, eu ouço como se ela estivesse me mandando fazer aquilo. Eu não sei se na sua casa, mas lá em casa é assim: se ela fala assim, meu bem, você pode fechar a cortina? Eu ouço assim: vai lá agora, levanta, fecha a cortina que eu estou mandando. Os homens me entendem, não é verdade? Quando pede, parece que está mandando, não é? E a nossa primeira reação é essa reação do mundo: fazer, não, a gente está na mesma distância, não é verdade? Vai você, não é? Eu sei que quer fechar a cortina, não é? Não, o pecado é uma desgraça, não é, meus irmãos? É terrível. Ele passa como um trator. Porque a cultura do mundo onde vivemos nos ensina a viver essa guerra dos sexos, não é? Rebenta, o que é isso? Quem é que manda aqui? O negócio que é esse de fechar a cortina? Levanta, qual é você? A cultura do mundo nos ensina a ouvir um pedido. Se ela não se ajoelhasse e pedisse assim: por favor, feche a cortina, às vezes nós ouvimos assim: agora, estou mandando. Mas comece a se perguntar assim: o que Jesus faria no meu lugar? É fácil, né? Jesus mesmo disse que Ele não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Não é sempre que eu consigo passar de fase, não, meus irmãos. Nós estamos morando fora e lá fora é assim: você faz tudo, você lava, passa, cozinha, limpa a casa, faz como, leva a menina na escola, tudo. Eu acho que não tem pai, não tem mãe, não tem tio, não tem primo, não tem nada. Hoje, graças a Deus, tem a Rebeca lá que nos ajuda. A Rebeca é a filha do Flávio e da Fabi, que está lá com a gente. Então a Ana é assim: ela chega em casa. Se eu chego em casa assim, cheguei cansado, visitando os irmãos, eu dentro dela falo assim: meu bem, a casa está muito suja. Fiquei lembrando do sofá lá, né? Eu deitado no sofá, lá na caixa do nada, né? Do vazio, pensando. Mas a casa podia passar um aspirador. Aí eu passo o aspirador e falo assim: agora falta o pano de chão. Nessa cultura desse mundo mal dos dias maus, a primeira resposta é que isso? Você não está vendo que eu acabei de chegar em casa? Eu estou cansado. Eu estou desde as 7 da manhã, cheguei agora às 7 da noite. Como assim? Não é? Mas quando nós vivemos essa cultura do céu, enchendo-nos do Espírito Santo, conversando uns com os outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, perguntando ao Senhor: vem aqui, como é que o Senhor agiria nesse lugar? Na hora, gente, não é verdade? Jesus não ia ficar sentado de perna para cima. Jesus ia pegar assim: onde que está a toalha? Deixa eu lavar seus pés.
Não é verdade? Se encher do Espírito não é simplesmente ficar cantando todo dia, mas é todo dia se lembrar de Deus, da palavra de Deus, dos princípios dos céus, dos valores de Deus, enchendo a música de louvor, de adoração, de gratidão. Seja grato por tudo. Olha o que está escrito aqui: dando graças como? Constantemente. Seja agradecido. Seja agradecido por aquilo que você tem, e seja também agradecido por aquilo que você não tem. Por tudo. Isso é cultura do céu. Isso é encher a sua casa com o céu. E da mesma maneira como um alcoólatra afeta a vida de todas as pessoas dentro de casa, com pressão, com maldição, com gritaria, com ira, uma pessoa cheia do Espírito Santo afeta a vida de todos que estão em casa, com alegria, com gratidão, com paz, com amor, com constância, com mansidão. Isso pega. É nesse contexto que Paulo fala para as mulheres se submeterem aos maridos, e os maridos devem amar as esposas. É nesse contexto de céu, de cultura do céu. Os versículos depois desses, nós não vamos ler, mas depois você pode ler, são esses, em que Paulo fala das relações familiares, mulheres, homens, filhos. Depois de apresentar esse contexto, esse fundamento de como deve ser a vida em casa, Paulo fala: agora fica muito mais fácil para a esposa entrar na missão do marido, entender, nós estamos em guerra, então nós estamos no mesmo destacamento. Estou com você, marido, estamos juntos. Não entendi porque que você está falando isso, não estou concordando tanto com você, mas eu estou com você. Nós moramos numa casa que não tem cortina, já tem uns não sei quantos meses que a Ana pede cortina. Eu falei assim: não, meu bem, mas cortina para quê? Ela pediu umas 7 vezes, eu falei 7 vezes não. E ela está assim: meu bem, eu estou com você então. Não precisa ter cortina não, a casa alugada, né? Não precisa, dá benção demais, glória a Deus. Estamos juntos na missão. Quem é na cortina? Cortina. A gente coloca um tapa-olho, não é verdade? Assim, eu vou brigar por causa disso? Vou chutar o... Não. Aí ela vai para o joelho e vai orar: meu Deus, tem misericórdia, dá a cortina. Move o coração desse homem, Mas essa cultura do céu, entende? Imagina, como que você pode, no primeiro momento você está cantando assim, que você ama o Senhor, que você quer servi-lo, e que você se entrega completamente a Ele, é o único que é digno de receber. Você está nessa glória. Tem jeito de você estar nessa glória e falar: cala a boca, menina, agora. Não tem jeito, tem. Eu não sei se foi hipócrita demais, né? Um sepulcro caiado, não é? Mas se você está vivendo essa realidade, esse era o segredo de Jonathan Edwards. Ele tinha 11 filhos. 11. Ele ia ganhar de todo mundo aqui hoje. 11 filhos. Ele acordava às 4:30 da manhã. Pastor, homem de Deus. Mas ele colocou como compromisso para ele, de todos os dias, todas as semanas, todos os dias passar 1 hora com os filhos. Todos os dias ele se assentava com os 11 filhos para falar das coisas de Deus, para trazer o céu à terra, para cantarem salmos, hinos e cânticos espirituais, para darem graças a Deus por tudo. Esse era o segredo dele. Todo dia ele separava 1 hora para levantar esse altar de adoração ao Senhor na casa dele, com a família, todo dia, com os filhos. Quando ele viajava para pregar em algum lugar, e ele não podia se reunir naquele dia, quando ele voltava ele somava: olha, eu fiquei fora 5 dias, então nós temos 5 horas de crédito. Porque ele queria que os filhos soubessem que aquela hora ali era sagrada. Não é assim: você viajou, acabou. Não, viajou, você tem crédito. Nós vamos estar juntos, trazendo a presença de Deus, buscando a presença de Deus, enchendo-nos com o Espírito Santo, lembrando-nos da palavra do Senhor, das promessas do Senhor.
E o que os estudiosos perceberam, que essa decisão de Jonathan Edwards, de trazer o céu à terra, de se encher com o Espírito Santo, de criar uma cultura na casa dele, dentro da cultura do mundo onde ele vivia. Essa cultura o influenciava e o levava a agir de maneira diferente na cultura do mundo. Então essa cultura dele ia tocando todas as partes do mundo onde ele vivia, ia crescendo essa colônia, que nos descendentes deles houve senadores, governadores, vice-presidentes da república, professores, advogados, em todas as áreas, em todas as esferas da sociedade. Todas foram tocadas, porque esse homem decidiu dedicar 1 hora por dia, junto com a família, buscando a presença de Deus, criando uma cultura dentro da casa dele. 5 gerações, 5 gerações foram beneficiadas por causa da decisão desse homem. Esse é o segredo de Jonathan Edwards. Ele criou memórias, porque ele criou uma cultura que tocou 1, 2, 3, 4, 5 gerações, pelo menos. Queria convidá-lo agora a ficar de pé no seu lugar. Memórias.